Josué capítulo 7. Glória a Deus, Cristo. Todos acharam? Josué capítulo 7. Fala assim, ó. Os israelitas derrotados em Ai e Acã prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou dizendo: subi, espiai a terra. E subiram, pois aqueles homens espiaram a Ai e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, e não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os que, igreja? Os inimigos. Diga a glória a Deus. Olha o que aconteceu aqui. Fala, né? Os israelitas são derrotados em Ai. Na verdade, Deus já tinha dado o povo de Ai nas mãos, né, de Josué. Na verdade, Deus já tinha declarado, já tinha determinado a vitória deles. Só que o que causou essa derrota na vida deles, né? O que causou? Autoconfiança. Já viu aquela pessoa que ela tem autoconfiança? Porque se você pegar lá no 6, a Bíblia fala das muralhas de Jericó, que Deus deu uma grande vitória para eles, né? As muralhas caíram, vieram abaixo. Aparentemente ninguém entrava, ninguém saiu, o negócio era fortificado. Deus, na verdade, não foi a 7 voltas que derrubou aquela muralha ou tocou. É porque a Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para quem não está no Espírito. Na verdade, Deus deu a direção para Josué. Na verdade, Deus poderia chegar e falar: Josué, faz o seguinte, junta todo mundo aí na frente, dá um grito e as muralhas caem, e eu vou derrubar. Ele poderia fazer isso, mas não. Deus tem suas maneiras de trabalhar. E ele falou: o que? Vocês vão dar 7 voltas, vai lá, vai colocar o 7. Deu toda a orientação. Daqui a pouco as muralhas veio. Aí agora eles vão enfrentar Ai. Josué manda os espias, dá uma olhadinha lá. Olha e fala: ó, a cidade é pequena, poucos são os inimigos, não precisa ir muito não, a gente já vai resolver o problema. Só que aí que está. Olha o que aconteceu no versículo 4. Assim subiram de lá do povo uns 3 mil homens, os quais fizeram o que, igreja? Fugiram diante de quem? Dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse, né, Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara-nos contentarmos, e como ficarmos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos agarrarão e desgarrarão nosso nome da terra. Então, que se fará do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança e aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo das suas bagagens o puseram. E não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele.
porquanto Israel se fizeram condenado, já não serei convosco. Diga glória a Deus. Ele estava lá triste, né, rasgando o coração. Peraí, Senhor, o Senhor nos deu uma grande vitória das muralhas de Jericó, agora nós estamos enfrentando uma cidade pequena, e agora a gente tem uma grande derrota. O que você vai fazer do teu grande nome? O Senhor falou que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e agora virou as costas. O que eu vou falar para Israel? E ele lá na oração dele rasgou o coração. Deus ouviu e falou: por que você está prostrado assim, Jesus? Israel pecou, violaram a minha aliança. Até das coisas condenadas, que quando, né, foi derrubado lá de Jericó, não era para pegar nada, nem pôr a mão. Só que Acã ele escondeu, pegou e escondeu. Só que qual é o erro? O erro de Josué, por causa da derrota. Que os homens foram lá, ele mandou espiar, espiaram, olharam, cidade pequena, ótimo. Agora o que Josué tinha que fazer, como ele era o líder? Ele tinha que pegar, peraí que eu vou orar a Deus agora para dar uma direção, ver que com quantos homens nós vamos subir, o que vai fazer? Assim como Deus deu a direção e as muralhas de Jericó veio abaixo, assim também vamos buscar a direção dele para ver se vai mudar alguma coisa ou se vai fazer. É que eu sempre faço, né? Eu oro porque às vezes muda, às vezes não muda. Tem culto que às vezes faço, eu prego de manhã e prego à noite a mesma mensagem. Tem hora que eu prego de manhã uma coisa e à noite outra. Quer dizer, então Deus vai dando, porque Deus sabe a necessidade de cada um, então Deus vai dando a direção. Só que Josué, ele tinha que fazer isso, mas ele não fez. Aí entra o quê? Autoconfiança. Não, Deus está com a gente. Lembra quando Davi, profeta, ele falou assim: não, vai lá e faz tudo que está no seu coração, porque Deus é contigo. E ele ia construir lá uma casa para Deus, né, para pôr a arca. E aí daqui a pouco vem o Senhor e fala, através do profeta, fala: ó, vai lá e fala para meu servo Davi que não é para construir tempo, nada. Por quê? Porque eu não habito em templo construído por mão de homem. Mas o que ele falou? Não, vai, porque Deus é contigo, Deus já te deu grande vitória. Igreja, não quer dizer que Deus é com a gente e Deus nos deu grandes vitórias, diga glória a Deus, que se a gente não abrir o olho e consultar, buscar a direção dele, a gente pode ter também grandes derrotas. Porque da mesma maneira que Deus deu a vitória para a gente num dia, de um jeito, Ele pode dar outras? Pode, mas a direção pode ser outra. Não quer dizer que vai ser a mesma. Você pode ver, tem caso que às vezes você fala: ó, bispo, nossa, eu jejuei, eu orei, ó, fiz um propósito, deu tudo, Deus me deu uma grande vitória, mas não quer dizer que vai ser a mesma. O que chama mais atenção na Bíblia, a gente aprende muito, é com Jesus. Jesus curou vários cegos, curou várias gente. Mas se você pegar na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você nunca vai ver que Jesus curou, libertou alguém repetido, fazendo o mesmo processo. Porque ninguém sabia. Jesus ia lá para o monte, né? Orava, os discípulos ficavam lá dormindo, voltavam. Quer dizer, a direção que Deus dava para ele. Daqui a pouco Jesus, chegava o cego lá: que queres? Eu quero ver. Abre os olhos e veja. Aí daqui a pouco o cego está vendo. Daqui a pouco, o que você quer? Jesus, sou cego. Jesus põe a mão, ora. O que você está vendo? Não, estou vendo homens que nem tornou a orar. E agora eu estou vendo perfeitamente. Daqui a pouco chega outro cego, né? O que você quer? Eu quero ver. Quer ver? Cuspiu no chão, fez um lodo, passou lá nos olhos, mandou lavar lá no tanque de Siloé, que significa enviado, lavar o cego. Lavou e voltou vendo. Então, se a gente conseguir entender as escrituras, a gente vai ver que a todo tempo Deus dá direções do quê? Diferentes. Entendeu? Foi todo mundo que Deus mandou construir uma arca? Não foi. Quer dizer, foi todo mundo que lutou com o gigante? Não foi. Então são direções. Por isso que Josué, Deus deu a direção para ele, as muralhas veio abaixo de Jericó, caiu tudo. Glória a Deus. Só que aí eles já pegaram o que? Autoconfiança. Não, peraí, Deus já nos deu uma vitória lá. Deus, olha lá, vê o que é. Poucos inimigos. Só que esses poucos inimigos botou todo mundo para correr. Só que no meio do povo tinha o que? Pecado. Tinha na verdade o anátema, as coisas condenadas. Por isso que ele fala aqui, ó, aqui no versículo 12, ó, 7, né, Josué 7, 12, ó, pelo que os filhos de Israel não puderam, né, resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Dispõe-te, santifica o povo e dizei: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas
no vosso meio, ó Israel, e aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não vos eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Quer dizer, enquanto vocês não tirar aquilo que eu já falei, que não era para fazer parte, que era para queimar, né, deixar para lá as coisas condenadas, eu não vou poder ser com vocês. Ele falou: Josué, vai lá, descobre quem está, né, descobre lá quem está com o anátema, quem escondeu, e santifica o povo, e depois você pode ir, que eu vou te dar uma grande vitória. Você vê o tempo que a pessoa perde, o tempo que eles perderam. Depois você pegar lá em Juízes 8, Josué 8, você vai ver que fala de Ai. Aí vai lá Josué, e Deus dá uma grande vitória. Aí fala: mas olha o tempo que ele perdeu, olha o tempo que ele perdeu, tendo que descobrir a anátema, tendo que santificar o povo, até ver quem era. Depois foi Acã, queimou ele com a família toda no fogo, que aquele tempo era olho por olho, dente por dente. Olha o tempo que ele perdeu por uma coisa, por um erro dele mesmo. Porque é como eu falo, igreja, é autoconfiança. Tem gente que tem uma autoconfiança, né, assim. Tem pessoas que falam: eu sou bom, eu sou o melhor pregador. Tem uns que até falam: eu sou o da libertação, né? Eu sou não sei o que. Daqui a pouco vai parecer até o Capitão Planeta. Terra, fogo, água, é o Capitão Planeta. Não é que a gente é bom, é um dom que Deus nos deu. Tem gente que Deus deu o dom da palavra, o dom de libertação, deu de cura, glória a Deus por isso. Mas não é para a pessoa se gloriar com isso. Aqueles dons que Deus deu é para ela usar para libertar o povo, para pregar o evangelho, anunciar o reino dos céus, né? Para tirar a pessoa do sofrimento. Mas não é para a pessoa subir a cabeça, fala, aí larga Deus de lado, vai ficar parecendo Satanás, né? Quer dizer, ele já queria ser mais que Deus, já queria tomar até o trono tudo de Deus. Olha para você ver. E até hoje esse orgulho ainda habita dentro do coração do ser humano. Quando os discípulos, Deus deu o poder lá, né? Falou: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido todo o poder. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, aí foram lá anunciando, pregando de 2 em 2. Aí vieram felizes: ó Senhor, expulsamos demônios, os demônios obedecem, né? Mandamos lá repreender. Olha, foi uma maravilha, foi um sucesso. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não têm que alegrar porque os demônios te submetem. Vocês têm que se alegrar porque seu nome está escrito no livro da vida. A todo tempo, então, Jesus está dizendo. Mas hoje você vê com Josué, autoconfiança. Não, na hora que o soldado ele mandou os espias, olhou, é pequeno, tá bom. Mas vamos, agora espera aí. Vamos lá subir uns 3.000? Não, espera aí que agora eu vou orar quem? Eu vou orar a Deus. Espera aí que agora eu vou buscar uma direção para Deus, para ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai subir com 3, com 4.000 homens. E na mesma hora, igreja, se ele orasse a Deus, você pode ter certeza que Deus ia falar: não vai, não vai, não vai. Ah, mas por que, Senhor? Não vai. Lembra quando Davi falou assim: Senhor, eu devo perseguir os inimigos? Ele orando, né? Que chegaram lá, tudo assolado, levaram as mulheres, levaram tudo. Os inimigos levou a família de Davi, dos soldados, levaram tudo. Sobrou ninguém para contar a história. Daqui a pouco ele foi lá, ele orou a Deus e falou: Senhor, eu devo ir atrás desses inimigos? Com outras palavras, Davi quis dizer, aí todo mundo chorando, triste, que abria a fala em planto, porque na verdade é assim. O que ele entende? Se os inimigos levou a família, quer dizer, por via das dúvidas, com certeza matou todo. Se sobrar alguém, olha lá. Então, antes de Davi ir lá no desespero, não, vamos lá, né? Não, ele foi orar a Deus, e Deus, ele falou: Senhor, posso perseguir os inimigos? E Deus falou: vai, porque você vai alcançar. Ele foi, alcançou, Deus deu vitória, ainda trouxe toda, né, a família do soldado e a família dele de volta. Por quê? Qual é o erro das pessoas? É a autoconfiança. Ah, mas Deus é comigo, eu já orei, ó. Já viu pessoa que fala assim: eu fiz um jejum, Deus abriu a porta, Deus honrou, glória a Deus por isso. Mas não quer dizer que outras coisas que você for fazer, você vai ter uma grande. Por quê? Porque o que a gente aprende aqui? A viver na dependência de Deus, igreja. Não ter autoconfiança. Já viu quantas vezes você já escutou pessoas falando assim: eu nunca que eu abandono Jesus, está amarrado. Nem assim, quem já escutou? Está amarrado, ainda bate até na madeira, está repreendido, demônio. E hoje a pessoa está onde? É autoconfia? E a gente não tem que ter autoconfiança. Temos que viver pela fé? Sim. Mas tem que falar: Senhor,
até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha, a luta está grande, mas tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia de nós e ajuda a gente. Fácil não é, o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom, eu venci, vocês também vão. Mas Senhor, me ajuda. Olha a diferença, né? Você fala: Senhor, me ajuda para não perder a fé, me ajuda. Quer dizer, a gente vai buscando a ajuda de quem? Deus vai dando a palavra, Deus vai nos ajudando. Agora, pessoal, eu não abandono Jesus, já abandonou. É autoconfiança. Lembra de Pedro? Pedro também tinha uma autoconfiança, que a hora que ele falou assim, ó, na mesa lá: não, Senhor, se todo mundo se escandalizar, eu não se escandalizo não. E ainda falou: e ainda tem mais ainda, ó, conta comigo, porque se o Senhor for para a morte, eu vou também, né? Pode deixar que eu vou. É autoconfie. Aí Jesus foi para onde? Crucificar. Pedro foi também. As criadas falaram: tu és um deles, tu é discípulo, tu fala. Não, você está doido, está me confundindo. É outro aí, eu não. Negou, mas você não falou que ia com Jesus até a morte? É autoconfie. Igreja, na verdade, o que a gente aprende? A gente nem sabe o que a gente vai passar. A gente vai ter vitória? Sim. Deus vai honrar? Sim. Mas a gente nem sabe as lutas que a gente vai enfrentar ainda daqui para frente. Ninguém sabe. Por isso que a gente tem que falar: Senhor, tem misericórdia. O Senhor já vê lá na frente, já nos ajuda, nos dê a tua direita, nos fortalece a nossa alma, a nossa fé. Por quê? A gente não tem que ter autoconfiança. Quantos que a gente vê, até hoje em dia, aí a gente vê aqui até no meio evangélico mesmo, quantos líderes aí abençoados, usados por Deus, e com a autoconfiança, querer ser mais, hoje estão mais para lá do que. Aí fala: mas não era uma benção? Era. Mas começou a largar Deus de lado e falar: não, aqui sou eu. Eu faço, eu aconteço, tudo eu. Deus não faz? Por isso, você vê que ele falou aqui ainda mais ainda, ó, no versículo 13, né? Dispõe-te, santifica o povo e dizei: santificai-vos para amanhã. Por quê? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar chegará por homem, e aquele que for achado com as coisas condenadas será o que? Queimado ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança de quem? E fez loucura em Israel, porque foi essa loucura que eles tiveram uma grande. Olha para você ver, a pessoa fez, Acã, na verdade, ele fez uma besteira, desobedeceu, né? Pegando das coisas que não era, foi que nem Eva. Deus falou: não mexe, é a mesma coisa falar mexe. Já viu pessoa que você fala assim: não põe o dedo ali, tá bom, põe. Quer dizer, eles desobedeceu e chegou agora, que daquele tempo era olho por olho, dente por dente, e agora ele falou assim: ó, aquele que for achado com anátema, na verdade Deus já sabia quem é, vai ser lançado no fogo, ele juntamente. Já pensou a família pagar o preço por causa do erro do outro que pegou o que não era para pegar? Quer dizer, quantas pessoas hoje sofrem? Na verdade não é a pessoa sofre, ela, se sofrer sozinha ainda tá bom, pior que leva a família junto ainda. Aí ele fala mais ainda, ó, no 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos. Caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zerarias. Fazendo chegar a família dos Zerarias, o homem por homem caiu sobre Zabidi. E fazendo chegar a sua casa,
homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabed, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dai glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra quem? O Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa, o que, igreja? Capa babilônica, e 200 ciclos do que? E uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. O que ele fez, igreja? Cobicei e tomei, e eis que estão o quê? Escondido na terra, e no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e suas tendas, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos combateste? O Senhor hoje conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejar, o queimou, e levantaram sobre ele um monte de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acó até o dia de hoje. Diga glória a Deus. Quer dizer, por que aconteceu isso? Para trazer o temor. É como se falasse: você está vendo? Você está vendo o que aconteceu? Não era nem para estar. Agora pegou a família, roupa, boi, tudo que ele tinha, jogou lá. Além, foram apedrejados a família toda e os filhos, depois de morto, ainda foram queimados. Tudo por quê? Ele falou: eu vi e cobicei. Mas não era condenado? Era. Para que você vai querer uma coisa condenada? E escondeu, o que é pior ainda. Só que aí eles tiveram uma grande, e a ira do Senhor se acendeu, e foi ao ponto, que o Senhor falou: enquanto não eliminar do vosso meio, eu não vou ser com vocês. Vocês podem até ir, mas a derrota vai ser garantida. Aí Josué resolveu, eliminou tudo lá, foi, e Deus deu uma grande vitória. Diga glória a Deus. O que acontece nos dias de hoje? A gente percebe que as pessoas hoje já não têm mais o que? Temor. Se você pegar da igreja primitiva, quando Ananias e Safira, foi o primeiro relato que acontecia lá, que também era olho por olho, dente por dente. Quando eles venderam a propriedade e reteram a parte, caíram duro, tanto ele como o pessoal ficou. Mas para que Deus permitiu aquele tempo? Temor, para eles terem o respeito a quem? Portanto, você vê que eles andavam na lei. E hoje a pessoa tem temor a Deus? Hoje a maioria já não está nem até zomba, né? Assim? Já perderam até o temor, o respeito. Só que a ira do Senhor, que nem aqui, se acendeu contra Israel. Por isso, a gente não pode perder o temor. A gente tem que andar na direção de Deus. Diga glória a Deus. Senhor, aquele dia lá o Senhor me deu uma grande vitória. Agora estamos enfrentando outra batalha. Agora o Senhor me dá uma direção. Não quer dizer que vai ser a mesma. Deus pode mandar a gente jejuar. De repente Deus pode falar: não, você só vai orar. Se brincar específico até um horário, né? Vai orar. Diga glória a Deus. Quantas vezes Deus fala: você vai orar. E aí você vai lá, ora, daqui a pouco resolve. Diga glória a Deus. Por isso, igreja, a gente não pode ter autoconfia. Por mais que os inimigos sejam pouco, por mais que a luta seja pequena, mas essa lutinha pequena, de repente, pode até nos destruir. Por que a Bíblia fala? São as raposinhas que faz mal a vinha. Não tem aqueles bichinhos, como que é o nome?
Ô, meu Deus, que dá na madeira é cupim, né? Você já viu o tamanho? Qual nem tamanho tem, mas faz um estrago. Ele entra ali nas madeiras devagarzinho, é um processo. Daqui a pouco, quando você vai ver, o negócio está tudo oco. Daqui a pouco a casa já está vindo. E olha que os bichinhos é o quê? Mas é o que a Bíblia fala. As raposinhas faz mal. Quer dizer, a luta deles aqui, os inimigos eram pequenos, mas os inimigos pequenos botou eles para correr. A cidade era pequena, não tinha muitos inimigos, tinha pouco, mas botou para correr. Por quê? Deus estava com eles. E é isso que a gente tem que entender, que para a gente ter vitória, Deus tem que estar com a gente. Diga, glória. Sem mim, ele falou, nada podeis. Por isso que tudo a gente tem que buscar uma direção. Senhor, dá uma direção. Senhor, a luta é esse problema. Senhor, dá uma direção. Diga a glória a Deus. E Deus vai dar a direção e a vitória é garantida. É só não ter autoconfia. Eu já ouvi uns anos atrás. Às vezes fui chamado até uns 20 anos atrás de louco. Que eu pegava a Bíblia, ficava ali meditando. Deus já tinha dado a mensagem, né? Mas eu falava, Senhor, vai mudar, vai. E ali falando com Deus, aí na época lá chegava o pastor, está fazendo? Não, meditar daqui. Para quê, rapaz? Meditar o quê, filho? Abre a Bíblia e prega. Não já conhece a Bíblia? Aí ele chegava lá, subia lá na época lá. Bom dia, pessoal. Ele colocava lá e abre a Bíblia aí. Eu olhava e falava, nossa, é assim agora. Tem gente que é assim nem. Eu falei, oxe, mas. Só que vai passando o tempo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo, né? E eu ficava lá, eu falei, será que eu estou errado em preparar a mensagem, em falar com Deus? Será que o jeito é só fazer isso aí mesmo? Chegar lá na hora lá, pega, abre a Bíblia lá e o Espírito Santo vai dar a direção e não é nada? Você vê, preguiça. Pregando qualquer? Só Jesus, né? Diga glória a Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus e repita assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está comigo para me dar vitória, para conquistar. Mas, Senhor Jesus, nos dê a tua direção, porque eu creio que através dela o Senhor vai nos abençoar e vai nos dar o livramento. E você que crê, diga, eu creio. Diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Fala para o irmão, você está abençoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja.